Os trigêmeos da faxineira viviam isolados, até se aproximarem justamente do empresário que carregava um sofrimento silencioso. A chuva batia fraca nos vidros da sala envidraçada, como se o tempo lá fora acompanhasse o cansaço que Alexandre sentia por dentro. Ele estava de pé há mais de 20 horas, cercado por pilhas de relatórios, tabelas, contratos cancelados, e uma pasta vermelha em cima da mesa com a palavra que mais doía: demissões. O ar no andar executivo parecia mais pesado à noite. Não era só o silêncio, mas o eco das decisões ruins que ele mesmo tinha tomado. Ideias mal calculadas, investimentos que não deram retorno, uma expansão apressada. Tudo vinha cobrando o preço agora. Ele sentou na cadeira, apoiou os cotovelos na mesa e esfregou o rosto com força. O relógio marcava 3h18 da manhã, e ele sabia que não dormiria de novo. O nome dele ainda pesava nas redes sociais e nos jornais de negócios. 3 anos antes, Alexandre Bezerra era citado como um dos jovens empresários mais promissores do Brasil. Criador de uma startup que virou uma empresa milionária em menos de 5 anos. Mas ninguém falava do que vinha depois. Dos contratos mal feitos, dos sócios que pularam fora, das decisões tomadas no impulso. Tudo o que restava agora era uma empresa afundando, e ele, no centro do furacão, tentando salvar o que dava. No canto da sala, uma cafeteira ligada direto na tomada tossia um café ralo e queimado. Ele nem notava mais o gosto, bebia só para se manter acordado. A luz do computador refletia no rosto dele, pálido, os olhos afundados de tantas noites sem descanso. A camisa social já tinha manchas de suor e a gravata estava jogada num canto do sofá. O celular vibrava de tempo em tempo com notificações de cobrança, mensagens ignoradas, prazos vencendo, mas ele nem olhava. Era assim há semanas. Todos os dias terminavam igual, sozinho na própria sala, apagando incêndios e tentando achar uma saída. Ele quase não falava mais com ninguém. A maioria dos funcionários já tinha sido desligada. Os que ficaram passavam longe da sala dele, com medo de serem os próximos. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Quando ele foi até o arquivo para procurar um contrato antigo, ouviu um barulho leve vindo do corredor. Parou por um segundo. Achou que estivesse ouvindo coisa. Mas o som se repetiu. Passos pequenos, como de criança. A porta de vidro estava entreaberta. Alexandre se aproximou e olhou para fora. E ali, diante dele, apareceu uma cena que ele não esperava nem nos momentos mais loucos de cansaço. Lia Martins, a faxineira que trabalhava no turno da noite, empurrava o carrinho de limpeza com um cuidado exagerado. Ao lado dela, 3 meninos loiros, quietos, de olhinhos atentos, andavam descalços pelo carpete. Um deles carregava um paninho azul apertado contra o peito. Outro olhava fixo para o teto, como se tivesse medo que ele caísse. O terceiro vinha um pouco atrás, segurando na barra da blusa da mãe. Alexandre ficou parado. Não falou nada. Era estranho ver crianças na empresa de madrugada. Mais estranho ainda era o jeito que eles entraram na sala. Os 3 pararam na porta, olharam para ele e sorriram. Aquele sorriso sem jeito de criança tímida, meio torto, com os olhinhos apertados. Lia empalideceu. Seu Alexandre, me desculpa. Pelo amor de Deus, não me manda embora. Não consegui ninguém para ficar com eles hoje, não tenho mais com quem contar. Ela falava baixo, como se estivesse se encolhendo por dentro, pedindo desculpa até por existir. Alexandre ia responder qualquer coisa, mas antes que pudesse dizer "tá tudo bem", uma coisa ainda mais estranha aconteceu. Os meninos caminharam em direção a ele, sem medo. Um subiu no sofá, outro esticou os bracinhos para cima, e o terceiro foi direto até a cadeira dele, e num segundo estava no colo de Alexandre, como se aquilo fosse normal. Foi tão rápido que ele não soube o que fazer. Ficou parado. O menino encostou a cabeça no ombro dele. Depois os outros 2 se juntaram, abraçando as pernas de Alexandre. Ele ficou ali, cercado, sentado, sem entender nada. A única coisa que sentiu foi o peso no peito mudando. Pela primeira vez em muitos meses, não era dor. Era outra coisa. Calma. Lia não sabia o que dizer. Ela ficou parada na porta, com os olhos arregalados e uma expressão de quem queria correr para pegar os filhos, mas não queria assustar ninguém. Alexandre, sem tirar as mãos da cadeira, disse: "Tá tudo bem. Deixa eles ficarem." E eles ficaram. Durante alguns minutos, ninguém falou nada. Os meninos só respiravam devagar, como se já tivessem feito isso antes.
como se aquele colo fosse deles. Alexandre, que sempre foi travado com criança, que nunca pensou em ser pai, que nem sabia lidar com gente direito, ficou ali, sentado, sentindo aquele calor estranho no peito. Depois de um tempo, os garotos se afastaram devagar. Um deles foi até a sala de brinquedos improvisada num canto da recepção e pegou um lápis. Outro voltou para o lado da mãe. O terceiro olhou para Alexandre e disse: "Tio, você tá triste?" Ele não soube responder. Lia, constrangida, pediu desculpas de novo. Disse que não ia mais acontecer. Alexandre disse que não precisava se desculpar, que podia trazer eles, se quisesse, que a empresa estava vazia mesmo. Ela pareceu não acreditar no que estava ouvindo. Eles foram embora às 5 da manhã. Alexandre ficou sentado na mesma cadeira até o dia amanhecer. Naquela noite, ele não salvou a empresa. Não encontrou nenhuma solução mágica para os problemas financeiros. Mas alguma coisa tinha mudado. Era como se uma peça tivesse girado dentro dele. E ele sabia que, mesmo sem entender, precisava ver aqueles meninos de novo. Na manhã seguinte, depois daquela madrugada estranha e inesperadamente leve, Alexandre passou o dia inteiro tentando se concentrar no trabalho. Mas a cena dos 3 meninos ainda rodava na cabeça dele. Era como se algo tivesse ficado preso ali, entre a memória e o peito. Ele tentava continuar lendo relatórios, mas sempre acabava lembrando do jeito que os trigêmeos o olharam, como se já conhecessem aquele espaço, como se soubessem que ele precisava de um abraço sem dizer nada. Aquilo mexia com ele de um jeito que não fazia sentido. Ele nunca teve intimidade com crianças, nunca soube conversar com elas, nunca pensou em ser pai, mas os meninos tinham chegado perto sem pedir permissão, como se não tivessem medo de nada que vindo dele. Era como se enxergassem algo bom que ele mesmo não conseguia ver. No fim do expediente, quando o prédio já estava esvaziando, Alexandre passou pela recepção e percebeu que Lia ainda não havia chegado para o turno da noite. Estranhou, porque ela sempre chegava cedo. Pensou em voltar para a sala, mas algo dentro dele o empurrou para o elevador. Antes de pensar melhor, ele estava descendo até o térreo, atravessando a rua e entrando em uma padaria aberta até tarde. Pediu 2 cafés, sem saber exatamente por quê, e saiu caminhando até o ponto de ônibus. O céu já estava escuro e a chuva apertava aos poucos. Ele ficou ali parado, observando as pessoas indo e vindo, se perguntando o que estava fazendo ali, até que avistou Lia descendo de um ônibus velho, com os trigêmeos agarrados a ela, encolhidos debaixo de uma capa de chuva transparente. Cada um segurava uma sacolinha barata com algum brinquedo simples dentro. Ela parecia exausta, com os cabelos presos de qualquer jeito e a roupa ainda úmida. Mesmo cansada, tentava manter os meninos perto de si, cuidando para que não se molhassem mais. Alexandre sentiu um aperto quando viu a situação. Não era pena, era algo diferente. Vontade de entender aquela mulher que carregava tanto peso e mesmo assim seguia firme. Lia levou um susto quando viu ele parado ali, principalmente porque nunca esperava cruzar com o chefe fora do prédio. Ela ajeitou o cabelo, puxou as sacolinhas das mãos dos meninos. Tentou arrumar a gola da própria blusa. Parecia tentando melhorar a aparência em segundos. Ele fingiu não perceber para não deixá-la mais nervosa. "Eu estava por aqui e pensei em te entregar isso", disse ele, oferecendo o café de forma desajeitada. Ela pegou devagar, como se tivesse medo de não poder aceitar. "Obrigada, seu Alexandre. Mas o senhor não precisava." Ele respondeu que sabia, mas que quis. Os meninos ficaram olhando para ele com aquele mesmo jeito curioso da noite anterior. Um deles, o que segurava o paninho azul, esticou o braço para o café e disse que cheiro bom. Lia pediu para ele não incomodar, mas Alexandre sorriu e disse que não tinha problema nenhum. Os 3 pareciam muito à vontade perto dele, como se fosse alguém da família, o que era estranho, considerando que eles mal se conheciam. Alexandre perguntou onde eles moravam. Lia hesitou antes de responder. Disse que era perto dali, uns 15 minutos andando, num prédio simples onde dividia um quarto com os trigêmeos e o irmão mais novo, Ravi. Contou que não tinha dinheiro para um lugar maior e que fazia malabarismo para garantir comida, luz e gás. Disse também que não confiava em deixar as crianças com ninguém no bairro, porque já tinham tentado invadir o apartamento uma vez. Por isso, sempre que não encontrava alguém da família para ajudar, levava os trigêmeos escondidos para o turno da noite. Era isso ou perder o emprego? Alexandre ouviu tudo em silêncio.
tentando não demonstrar o impacto das palavras. Não sabia como alguém conseguia viver com tão pouco, e ainda assim manter 3 crianças seguras, cuidadas e carinhosas daquele jeito. Quando olhava para Lia, percebia que havia cansaço, mas também uma força que ele nunca tinha visto em ninguém da sua convivência diária no mundo dos negócios. Eles caminharam juntos até o prédio da empresa. Ele não disse nada, apenas acompanhou, e Lia também não questionou. Parecia mais fácil andar em silêncio. Os trigêmeos vinham no meio dos dois, apertando as mãos dela. À medida que se aproximavam da entrada, os meninos começaram a brincar entre si, batendo os pés nas poças e rindo como se a madrugada não fosse um problema. Alexandre os observava, e aquilo o deixava com uma sensação estranha, um pouco leve demais para alguém que carregava tantos fracassos. Dentro da empresa, Lia deixou os meninos numa sala pequena onde eles ficavam quando não podiam ir para o campo de limpeza com ela. Era um quartinho improvisado, com um colchão dobrado, alguns brinquedos doados, uma mesinha velha e um abajur. Os meninos pareciam acostumados com o espaço, como se fosse quase um segundo lar. Eles brincavam quietos, sem fazer bagunça, sem correr pelos corredores. Era como se tivessem entendido, desde cedo, o peso de não incomodar ninguém. Alexandre se encostou na porta e observou os 3 por alguns segundos. Algo incomodava, mas era um incômodo bom, uma espécie de vergonha por nunca ter reparado neles antes. Lia percebeu o olhar e explicou que trazia os filhos às escondidas havia meses, mas que evitava passar pelo andar executivo para não atrapalhar. Contou também que em outras noites já dormiram ali mesmo, no colchão, porque ela não queria acordá-los no meio da madrugada. Disse tudo isso com a voz calma, como se não fosse algo pesado, como se fosse apenas parte da rotina. Depois que os meninos se acomodaram, Lia voltou para o carrinho de limpeza. Alexandre a acompanhou até o corredor. Era como se ele não quisesse se afastar. Queria entender mais. Queria saber como alguém tão invisível podia carregar tanto e ainda assim seguir adiante. Antes de voltar para sua sala, ele perguntou se ela precisava de alguma coisa. Lia disse que não. Falou que estava acostumada a fazer tudo sozinha. Alexandre, sem saber explicar, sentiu vontade de dizer que ela não precisava continuar vivendo assim, mas guardou as palavras. Ainda não era o momento. Só que, quando voltou para a sala, percebeu que pensar em números, contratos e dívidas estava ficando diferente. Como se a vida tivesse aberto uma pequena fresta e mostrado algo novo. Algo que ele não sabia nomear, mas que vinha daquela família que o mundo não via, daquela mulher que nunca reclamava e daqueles meninos que, sem perceber, estavam iluminando o lugar mais escuro dele. Na semana seguinte, Alexandre passou a reparar mais nas pequenas coisas que antes ignorava completamente. Todo final de expediente, ele acabava esperando, propositalmente, até mais tarde. Dizia para si mesmo que era por causa dos relatórios, das planilhas, das reestruturações da empresa. Mas no fundo, ele sabia. Era por causa deles. Lia e os trigêmeos. Era por causa do jeito como aqueles meninos olhavam o mundo com leveza, mesmo morando num quarto apertado. Era por causa do jeito de Lia limpar os corredores com calma, como se cada espaço merecesse cuidado. E teve um dia em especial que mudou tudo de vez. Era uma terça-feira. Alexandre estava sentado na sala de reuniões, sozinho, revendo números de um projeto antigo que tinha dado prejuízo. O prédio estava quase vazio. Já passava das 9 da noite. Ele escutou um barulhinho vindo da recepção. Não era um barulho qualquer. Era uma risada curta, abafada. Levantou, curioso. Chegando lá, encontrou uma cena inesperada. Léo, Luca e Luan estavam sentados no chão, cercados de papéis em branco, giz de cera espalhado e uma caixa de clipes aberta. Eles tinham montado uma espécie de escritório de mentirinha e imitavam reuniões. Um dizia que era o chefe, o outro era o moço do computador e o terceiro repetia que ia mandar e-mail para todo mundo. Alexandre riu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ficou em pé, encostado na parede, só olhando. Lia apareceu apressada, com uma garrafinha de água na mão, e parou quando viu a cena. Eles não estão incomodando, né, seu Alexandre? Eu pedi para eles ficarem quietinhos, mas... Ele levantou a mão, fazendo um gesto para ela não se preocupar, e respondeu: não estão atrapalhando, não. Na verdade, estão ajudando. Ela sorriu, sem saber muito bem o que dizer. Ficaram os dois ali,
olhando os três brincarem de ser grandes. Depois daquele dia, Alexandre começou a pensar diferente. Pensava enquanto dirigia, enquanto comia, enquanto fingia que ainda dormia de manhã. Ele não conseguia mais olhar para a empresa como antes. Aquela empresa tinha sido construída para gerar lucro, bater meta e crescer sem parar. Mas agora ele via pessoas. E Lia era uma dessas pessoas que ele não conseguia mais deixar de enxergar. Ela não tinha formação, não tinha diploma nem currículo cheio. Mas ela tinha uma inteligência prática absurda. Em poucas semanas, ele viu como ela resolvia problemas pequenos sem fazer barulho. Se alguém esquecia de apagar uma luz, ela apagava. Se um funcionário deixava um copo no chão, ela recolhia. Se os meninos choravam, ela sabia o que dizer. Até que, numa quinta-feira, logo cedo, ele tomou a decisão. Esperou Lia terminar o turno da noite. Chamou ela para subir até a sala dele. Lia entrou meio desconfiada, com olheiras profundas e os cabelos presos num coque frouxo. Os meninos tinham acabado de dormir na sala improvisada. Ela não sabia se tinha feito alguma coisa errada. Senta um pouco, Lia. Quero conversar com você. Ela obedeceu, olhando para o chão. Eu tenho pensado muito nos últimos dias. Pensando na empresa, nas mudanças, nas pessoas que ainda estão aqui. E pensei em você. Ela levantou os olhos. Não entendeu de primeira. Você é uma pessoa de confiança. É organizada, atenta, dedicada. E eu tô precisando de alguém assim. Aqui do meu lado. Ela franziu a testa. Você quer que eu ajude na limpeza da sua sala? Ele riu. Não. Quero que você seja minha assistente pessoal. O silêncio que veio depois foi estranho. Ela travou. Achou que tivesse entendido errado. Eu? Assistente? Sim. Você já tá aqui todas as noites. Conhece todo mundo. Conhece a empresa. Só precisa aprender algumas coisas mais técnicas. Mas isso eu ensino. E mais. Quero montar uma sala decente para os meninos. Nada de colchão no chão. Quero um espaço com brinquedos, uma TV pequena, livros, coisas para eles ficarem bem. Lia ficou sem fala. Tentou abrir a boca, mas as palavras não saíam. Ele percebeu e continuou. Você vai ter horário fixo, salário digno, folga todo fim de semana. E principalmente vai poder ficar perto dos seus filhos. Não precisa mais esconder. Ela respirou fundo. Mas eu não sei nem ligar impressora direito, seu Alexandre. E eu não sabia ser chefe direito também. A gente aprende. Ela deu uma risada baixa, nervosa. Era muito para processar. Eu tenho medo de errar. Você vai errar, mas eu também erro. O importante é continuar tentando. Ela passou a mão no rosto, como se estivesse tirando um peso dali. Ficou alguns segundos em silêncio. Olhou para a porta. Pensou nos filhos. Pensou no aluguel atrasado. Pensou em Ravi. E se eu não der conta? Alexandre levantou da cadeira e disse com calma. Então a gente ajusta. Mas eu aposto que você vai dar conta sim. Ela olhou nos olhos dele pela primeira vez desde que entrou na sala. Tá bom. Eu aceito. Ele sorriu. Então, a partir de segunda, você começa como assistente. E amanhã mesmo eu mando preparar a nova sala para os meninos. Lia levantou devagar. A cabeça ainda parecia girar. Alexandre estendeu a mão. Ela apertou com firmeza. E antes de sair, ainda com a porta entreaberta, ela disse algo que pegou ele de surpresa. Obrigada, não só pelo trabalho, mas por me ver. Ele não respondeu, só assentiu com a cabeça. Naquele dia, quando ela foi embora, ele ficou parado olhando pela janela, pensando que talvez tivesse feito a primeira coisa certa em muito tempo. Na segunda-feira de manhã, o clima já era outro dentro da empresa. Ainda era cedo. O sol mal tinha aparecido por completo, mas Lia chegou com os trigêmeos pela entrada principal, carregando uma mochila de rodinhas com brinquedos, lancheira e alguns desenhos enrolados. Estava nervosa, com as mãos suando, tentando manter o cabelo no lugar e o coração calmo. Nunca tinha subido naquele elevador de vidro durante o dia. Sentia como se estivesse invadindo um lugar que não era dela. Os meninos estavam animados. Léo carregava o paninho azul, como sempre. Lucas segurava um carrinho de plástico que fazia barulho. Luan vinha abraçado num caderno de desenhos. Ao entrarem no elevador, ficaram maravilhados com a vista da cidade. Era a primeira vez que viam São Paulo daquele ângulo. Lá em cima, na recepção do andar executivo, tudo parecia novo. Não só para Lia, mas para os próprios funcionários. Alguns olhavam discretamente, outros sussurravam pelos cantos. Tinha gente que não entendia o que estava acontecendo. Afinal,
A moça da limpeza agora estava vestida com roupa social simples, segurando uma pastinha e entrando na sala do dono da empresa como se fizesse parte da equipe. Alexandre já a esperava com 2 cafés prontos, um dele sem açúcar, o outro dela com leite. Ele tinha perguntado na semana passada e guardado o detalhe. Lia entrou sorrindo, sem saber onde deixar a bolsa. Alexandre apontou uma cadeira. Os meninos foram direto para a nova sala que tinha sido montada para eles. Tapete colorido, brinquedos, livrinhos, puffs, TV pequena, um armário só deles. Quando viram aquilo, os 3 pularam de alegria. Alexandre ouviu um "Caraca, tio!" vindo de dentro da sala e riu sem conseguir evitar. Eles ficaram ali, se ambientando, enquanto Lia recebia as primeiras instruções. O primeiro dia foi puxado. Lia teve que aprender como funcionava a agenda de Alexandre, como organizar os e-mails, quais pastas ficavam onde, quais pessoas tinham acesso restrito e quem podia ou não entrar direto na sala dele. Tudo era novo. Cada botão do computador parecia um bicho desconhecido. Ela errava muito, clicava errado, abria programas sem querer, perdia arquivos na tela, ficava vermelha de vergonha, pedia desculpas, tentava de novo. Mas o que chamou a atenção de Alexandre era a forma como ela não desistia. Mesmo errando, ela anotava tudo num caderninho. Cada dúvida, cada passo, cada explicação. Às vezes ela não perguntava na hora, mas no fim do expediente voltava com a lista, anotadinha, com número, setinha e até desenhinho se fosse necessário. Alexandre nunca tinha visto alguém tão dedicado assim, mesmo ganhando pouco. Os meninos, por outro lado, já tinham virado celebridade nos corredores. Léo era o mais falante. Sempre puxava assunto com quem passava. Luca era mais na dele. Observava tudo calado. Luan adorava desenhar e passava horas concentrado, rabiscando o que via pela janela. Tinha funcionário que adorava e fazia questão de dar bom dia. Mas também tinha os que torciam o nariz, fingiam que não viam e falavam pelas costas. E foi num desses momentos que Lia teve seu primeiro confronto real. No 3º dia de trabalho, ela estava na copa, esquentando a comida dos meninos no micro-ondas. Tinha levado arroz com cenoura, frango desfiado e banana cortada. Usava potinhos coloridos, organizados com carinho. Enquanto esperava, 2 mulheres do setor de atendimento entraram falando alto. Uma delas olhou para Lia de cima a baixo e comentou, sem nem disfarçar: "Ué, já virou chefona agora? Tá achando que é diretora?" A outra riu e completou: "Tem gente que sabe bem onde subir, né?" Lia ficou quieta. Fingiu que não era com ela, mas as palavras doíam. Voltou para a sala sem dizer nada. Entregou o almoço dos meninos com um sorriso forçado, mas Alexandre percebeu que algo estava errado. Depois que os meninos se acomodaram, ele chamou Lia na sala dele. Perguntou se estava tudo bem. Ela hesitou. Disse que era besteira, coisa pequena, mas acabou contando. Alexandre ouviu com calma. Não interrompeu. Quando ela terminou, ele respirou fundo e respondeu do jeito mais direto possível: "Aqui dentro, ninguém vai te tratar desse jeito. Se acontecer de novo, você me fala." Ela tentou dizer que não queria confusão, que não queria atrapalhar. "Você não tá atrapalhando nada, tá ajudando. E tem gente que não entende que respeito não depende do cargo. Eu faço questão que aprendam." No dia seguinte, as 2 funcionárias foram chamadas pelo RH. Nada muito escandaloso, mas o suficiente para entenderem que não podiam sair falando o que queriam. A empresa toda entendeu o recado. Com o passar dos dias, Lia foi pegando o ritmo. Já sabia como imprimir, como salvar os arquivos, como usar o sistema de agenda. Às vezes errava? Sim, mas cada vez menos. Alexandre continuava paciente, e eles começaram a rir mais das situações do dia a dia. Teve uma tarde em que ela tentou atender o telefone usando o viva-voz, mas não percebeu que a ligação era com um investidor importante. O som saiu alto, ela gritou: "Alô!" E ainda deixou escapar um "Vixe, acho que apertei errado." Alexandre ficou vermelho, mas não brigou. Esperou a ligação terminar, e riu tanto que teve que sair da sala. Os meninos, nesse tempo, já tinham feito amizade com a recepcionista, com o segurança da portaria e com o estagiário do financeiro, que sempre levava balinhas escondidas para eles. A empresa, aos poucos, parecia menos fria. E Lia começava a acreditar que talvez tivesse um lugar ali. Viviane Rocha sempre soube se posicionar bem. Sabia quem cumprimentar, quando sorrir, quando se calar.
Tinha chegado à empresa pela porta da frente, com currículo bonito, faculdade particular cara, MBA no exterior e postura de quem dominava tudo. E durante muito tempo, dominava mesmo. Era ouvida em decisões importantes, cuidava dos cortes, das contratações, dos aumentos, participava das reuniões com Alexandre e sabia se impor. Por isso, quando começou a perceber as mudanças acontecendo sem passar por ela, alguma coisa dentro dela acendeu em alerta. O que incomodava não era só a nova postura de Alexandre, era o jeito que ele andava diferente, como se estivesse mais leve. Era o tom de voz dele, que antes era direto, quase seco, e agora soava mais paciente. Era o sorriso que ele soltava quando cruzava com Lia no corredor. Um sorriso que Viviane nunca tinha recebido. Lia, aquela mesma que até outro dia empurrava o carrinho de limpeza pelos andares, agora estava no andar executivo, com pastinha, computador e até sala para deixar os filhos. Filhos que, aliás, corriam para lá e para cá com liberdade demais. Viviane não entendia o que estava acontecendo e começou a prestar atenção. Prestava atenção em cada conversa entre Alexandre e Lia. Prestava atenção nos sorrisos, nos elogios, nos horários de entrada e saída. No começo, ela não dizia nada, só observava. Mas depois de uma semana, chamou 2 colegas do financeiro para um café na copa e começou a plantar as sementes. Não sei se vocês repararam, mas a limpeza lá de cima mudou, né? As colegas riram, sem entender. A nova assistente dele, a Lia, ela não tem formação, não sabe nem lidar com planilha, mas está ali, ganhando mais que muito estagiário com faculdade. A outra respondeu: "Ah, mas dizem que ela é esforçada, que os meninos são tranquilos." Viviane deu aquele sorriso que não chega nos olhos. Claro, claro. Só fico pensando se é mesmo por esforço ou se tem algo mais. Porque, né? Confiança demais, assim, de uma hora para outra. Aquilo bastou. Em 2 dias, os cochichos começaram. Pequenos comentários soltos nos corredores. Gente repetindo coisas que não viu. Olhares atravessados, silêncios forçados quando Lia passava. Ela sentia. Não era burra. Sabia quando estava sendo observada. Voltava a andar com os ombros mais tensos. Evitava ficar muito tempo em pé no café. Começou a comer sozinha com os meninos dentro da salinha deles. Alexandre também percebeu. Viu o jeito que alguns funcionários cumprimentavam Lia sem olhar no olho. Viu as portas se fechando mais rápido quando ela passava. E não gostou. Um dia, chamou Viviane na sala. "Viviane, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo?" Ela respondeu rápido com voz tranquila. "Com relação a quê, Alexandre?" "A Lia. Tem gente olhando torto pra ela. E você é do RH. Se alguém estiver sendo desrespeitado, eu espero que você esteja sabendo." Ela respirou fundo, cruzou as pernas e falou com um tom cuidadoso. "Olha, Alexandre, já que você perguntou, eu acho que é importante você saber que a presença dela aqui em cima gerou desconforto. Não comigo, claro, mas em geral. O pessoal sente que houve favorecimento. Afinal, ela veio de outro setor, sem qualificação técnica." Alexandre cortou. "E isso é motivo para faltar com respeito?" Viviane não se abalou. "Não, mas é o tipo de coisa que pode gerar ruído. A empresa tem hierarquia. Você sabe disso." Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para a tela do computador, os dedos batendo devagar na mesa. Depois disse: "Se alguém tiver problema com a presença dela, pode vir falar direto comigo, porque foi uma decisão minha. E se tem ruído, talvez a gente precise rever quem anda espalhando o som." Viviane sorriu, mas sem mostrar os dentes. Saiu da sala sem dizer mais nada. A partir daquele dia, ela mudou de tática. Parou com os comentários diretos, mas começou a agir de outro jeito. Passava ali a tarefas duplicadas, como se fosse teste. Pedia planilhas que não existiam, só para ver se ela se enrolava. Reclamava com outros gestores que estava tendo dificuldade de integrar os novos processos, por falta de preparo de alguns funcionários. Tudo sem citar nomes, mas todo mundo sabia quem era o alvo. Lia continuava tentando. Se esforçava mais do que nunca, mas começou a se sentir insegura. Chegava em casa cansada, com dor nas costas e na cabeça. Tinha medo de estar atrapalhando Alexandre. Evitava contar para ele o que acontecia nos bastidores. Achava que era só questão de tempo, até alguém dizer que ela não servia para estar ali. Uma tarde, ela se confundiu com uma agenda de reunião. Errou o horário
e não avisou um dos gestores que precisaria estar presente. O homem ficou furioso. Disse que era falta de profissionalismo, que aquele setor estava virando bagunça. Viviane ouviu tudo e, claro, correu para ajudar. Quer que eu resolva, Alexandre? Posso falar com ela. Ele negou com a cabeça. Chamou Lia na sala. Perguntou o que aconteceu. Ela explicou com voz baixa, assumindo o erro. Foi falha minha, seu Alexandre. Eu anotei errado. Desculpa. Ele não gritou. Não fez escândalo. Só disse: todo mundo erra. Mas daqui pra frente vamos trabalhar com 2 alertas. Um no papel e outro digital. Assim a gente garante. E segue o jogo. Lia assentiu. Mas quando saiu da sala, estava com os olhos vermelhos. Passou direto pela recepção e entrou na salinha dos meninos. Sentou no chão com eles e ficou em silêncio por um tempo. Luan, o mais sensível, percebeu e se encostou nela. Você tá com dodói, mãe? Ela balançou a cabeça, apertou ele num abraço e disse: só um pouquinho cansada, filho. E naquele mesmo fim de tarde, enquanto os 3 desenhavam num papelão grande que acharam na sala, ela ficou olhando para eles e pensando: será que isso tudo vale a pena? A manhã começou parecendo qualquer outra. Céu claro, prédio cheio, café circulando nas canecas e o entra e sai normal no andar executivo. Lia chegou mais cedo do que o normal. Os meninos vieram calmos, cada um com sua mochilinha. Léo com o paninho azul de sempre, Luca com um livro de dinossauros e Luan com o caderno de desenhos. Entraram felizes, fizeram o caminho já conhecido até a salinha deles e logo estavam ocupados com seus brinquedos. Lia tomou um café correndo, ajustou a roupa e foi direto para a mesa dela, ao lado da sala de Alexandre. Já tinha revisado a agenda, separado os papéis da manhã e organizado o material da reunião com a equipe do marketing, que ia acontecer às 10 horas. Estava tudo certo. Ou parecia estar. O que Lia não sabia era que Viviane, que andava mais silenciosa do que o normal, estava esperando por uma chance como essa há dias. E naquela manhã, ela viu a oportunidade cair no colo. A reunião das 10 horas era importante. Alexandre tinha pedido que fossem apresentados os resultados da nova campanha. E tudo dependia de um relatório com dados atualizados. Lia tinha ficado responsável por reunir as informações vindas de 3 setores diferentes e passar para a equipe de marketing até o fim do dia anterior. Só que um dos e-mails dela não foi entregue. A plataforma deu erro, mas ela não viu. Achou que tinha enviado tudo. E foi para casa tranquila, achando que estava tudo sob controle. Na hora da reunião, quando todos já estavam sentados e o projetor ligado, Alexandre pediu para começar a apresentação. O pessoal do marketing abriu o arquivo e logo no primeiro slide ficou claro que os números estavam errados. Dados desatualizados, gráficos faltando e nenhuma análise de comportamento recente. Um silêncio constrangedor se espalhou pela sala. Alexandre franziu a testa. Olhou para Lia, que também ficou sem entender. Ela tinha certeza que tinha enviado o material correto. Abriu o e-mail ali mesmo, checou o que foi anexado e percebeu na hora. Um dos arquivos não tinha sido enviado. Era o mais importante. A sala continuava em silêncio. Alguém tossiu. Outro ajeitou a cadeira. Um terceiro mexia no celular, só para não ter que olhar para ninguém. Lia engoliu seco. Desculpa, seu Alexandre. Eu achei que tinha mandado tudo. Juro que revisei. Alexandre fechou o notebook devagar. Disse que a reunião ia ser reagendada. Agradeceu a presença de todos e pediu que saíssem. Na saída, ninguém falou nada, mas os olhares diziam tudo. E Viviane, que estava sentada no canto da sala, se levantou com um sorriso discreto. Passou direto por Lia e deixou cair, quase como quem deixa escapar. É isso que dá colocar gente despreparada em cargo grande. Lia ouviu. Todo mundo ouviu. Alexandre também. Mas ele não falou nada. Pelo menos não na frente de todos. Lia voltou para a mesa dela com os olhos cheios de água. Tentava manter a postura, mas estava machucada. A vontade era de se encolher num canto e desaparecer. Alexandre entrou na sala, ficou alguns minutos lá dentro e depois chamou ela. Senta aqui, Lia. Ela entrou devagar. Sentou com as mãos entrelaçadas. Evitava olhar direto para ele. Foi erro meu. Eu devia ter conferido de novo. Sinto muito. Alexandre olhou para ela por alguns segundos. Depois disse: Você sabe que eu confio em você, né? Ela assentiu, mas sem muita certeza. Só que aqui, qualquer erro é amplificado. E tem gente que vai usar isso como munição. Ela sentiu um nó na garganta. Talvez seja melhor eu voltar para o setor antigo. Ou,
Sair. Alexandre respirou fundo. Se levantou, andou até a janela. Pensou bem antes de responder. Você sabia que eu já perdi um contrato de 400 mil por errar o horário de um voo? Ela levantou os olhos, surpresa. E você acha que eu fui embora? Não. Eu aprendi. E você vai aprender também. Eu tô do seu lado. Mas quero que, a partir de agora, todo envio importante seja feito comigo junto. A gente faz em dupla. Lia sorriu, meio sem jeito. E se eu errar de novo? A gente conserta de novo. Na hora do almoço, ela foi até a salinha dos meninos. Sentou no chão com eles e começou a tirar os potinhos de dentro da bolsa. Léo percebeu o olhar triste da mãe. Você tá brava, mãe? Ela fez que não com a cabeça. Tô só pensando. Luan chegou mais perto e falou baixinho. Foi alguém que brigou com você? Ela balançou a cabeça de novo. Tentava esconder, mas os filhos conheciam ela mais do que qualquer um. Nesse momento, alguém bateu na porta. Era Alexandre, segurando uma sacola. Entregou para Lia. Trouxe um presente para os 3. Achei esses jogos no caminho para o trabalho. Os meninos abriram a sacola e se espalharam de alegria. Começaram a brincar ali mesmo. Lia agradeceu com os olhos. Não tinha forças para falar mais nada. Na sala ao lado, enquanto isso, Viviane fazia questão de repetir para quem quisesse ouvir que a empresa estava virando zona, que agora até brinquedo chegava em sacola, que aquilo ali não era empresa, era creche. Ela não falava diretamente com Alexandre, claro, mas deixava o clima pesado. Mandava e-mails com cópia para todos, destacando erros de comunicação interna. Mandava sugestões de ajustes nos procedimentos, sempre com aquele tom de indireta. O que ela não esperava é que Alexandre estava mais atento do que ela imaginava. Na semana seguinte, ele chamou uma reunião geral. Todos do setor executivo foram chamados, inclusive Viviane. E ali, na frente de todos, ele anunciou uma nova política da empresa. Cada erro seria tratado com diálogo e aprendizado, que o medo de errar estava prejudicando o rendimento das pessoas, e que, a partir dali, atitudes que diminuíssem ou humilhassem colegas não seriam mais toleradas. Disse com todas as letras: se alguém aqui acredita que cargo define caráter, tá na empresa errada. Lia, sentada no fundo da sala, sentiu o coração bater forte. Não era só por ela. Era por tanta gente invisível que nunca tinha voz. A sexta-feira tinha sido intensa na empresa. Reuniões, entregas, um pequeno vazamento na sala do TI e até um dos elevadores parando no meio do caminho por causa de um curto. Mas o final do dia chegou, como sempre chega, e Alexandre ficou na sala dele até mais tarde. Lia também ficou, mesmo já tendo encerrado o expediente. Quis esperar os meninos terminarem um desenho que estavam fazendo para dar de presente pro tio Alexandre, como chamavam ele agora. A salinha deles já tinha mais vida do que muita creche por aí. Tapete limpo, brinquedos organizados, desenhos colados na parede e livros de histórias que Alexandre começou a trazer aos poucos. Mas naquele fim de dia, depois de todo mundo ter ido embora, os corredores ficaram vazios. Era só o barulho do ventilador, a luz do monitor e o som das risadas dos meninos. Lia entrou com eles na sala de Alexandre. Entregaram o desenho. Tava escrito: obrigado por ser nosso amigo, com a letra meio torta e 3 corações desenhados em lápis de cor. Alexandre leu devagar, com um sorriso verdadeiro, e pendurou na parede com um ímã de geladeira. Os trigêmeos se jogaram no sofá. Luan logo dormiu. Luca começou a montar um quebra-cabeça. Léo mexia nos lápis. Alexandre olhou para Lia e apontou com a cabeça para a varanda da sala. Eles saíram e ficaram encostados ali, olhando a cidade lá embaixo. Depois de um tempo de silêncio, ele disse: às vezes, eu olho para você e fico me perguntando como você aguenta tudo isso. Ela deu um meio sorriso. Sem graça. Eu não penso muito. Só vou vivendo. Não tem muito tempo para parar. Alexandre virou o rosto devagar para ela. Você já me contou um pouco da sua rotina, mas nunca me falou sobre o pai deles. Lia ficou quieta. Cruzou os braços. Olhou para frente. Ele sumiu. Ela falou como quem joga a frase no vento, mas dava para sentir que não era simples assim. Eu estava com 4 meses quando ele decidiu sair de casa. Disse que ia comprar pão. Não voltou. Alexandre escutava em silêncio. No começo, eu achei que ele estava com medo. A gravidez dos trigêmeos foi um susto. A gente não tinha nada pronto. E ele sempre foi meio perdido com responsabilidade. Mas eu juro, eu achava que ele ia voltar. Ela respirou fundo. Quando eu fui no trabalho dele procurar, o pessoal fingiu que nem me conhecia.
Depois descobri que ele já tinha saído de lá fazia semanas. Tinha pegado as coisas e ido embora da cidade. Alexandre segurou o corrimão da varanda com mais força. Eu fiquei com um barrigão enorme, sozinha, desempregada, e com meu irmão mais novo para cuidar. O Ravi era só um moleque na época. Minha mãe já tinha morrido, e meu pai nunca foi presente. Só tinha eu por mim. Ela fez uma pausa. O rosto dela estava calmo, mas os olhos contavam outra coisa. Passei os 9 meses com medo de tudo. Medo de não ter leite, medo de não dar conta, medo de ninguém me ajudar. Teve dia que eu pensei em desistir. Mas aí, quando eles nasceram, ela sorriu pela primeira vez. Quando eu vi os 3 ali, cada um num bercinho, pequeno demais, frágil demais, eu jurei que ia dar um jeito. Nem sabia como, mas jurei. Alexandre se aproximou um pouco mais. E como foi depois disso? Foi difícil, mas fui aprendendo. Dormia 2 horas por noite. Trocava fralda no escuro. Aprendi a dividir comida, a lavar roupa no balde, a pedir fralda emprestada na farmácia e pagar depois. Teve dia que eu me escondi para chorar, mas não deixava eles verem. E o Ravi? Virou adulto antes da hora. Deixou de estudar um tempo para me ajudar. Ele que ficava com os meninos quando eu ia fazer faxina. Teve vez que vendeu o celular para pagar luz. Mas também teve fase ruim. Se meteu com gente errada. Nada grave, mas andou por caminho perigoso. Tive que puxar ele de volta. Ele tá melhor agora, trabalhando em lan house, cuidando dos meninos quando dá. Alexandre escutava com atenção, sem interromper. Aquilo tudo batia diferente nele. Eu nunca conheci alguém como você, Lia. Ela deu uma risadinha baixa. Eu não sou ninguém, seu Alexandre. Só uma mãe tentando manter tudo de pé. Mas pra mim, isso é muito. Ela abaixou o olhar, meio sem jeito. O vento soprava forte. Lá dentro, os meninos dormiam um por um. Alexandre ficou em silêncio por um tempo, como se pensasse em algo guardado há muito. E de repente falou. Meu pai era daqueles caras que só falavam alto. Mandava, cobrava, criticava. Eu passei a infância inteira tentando ser o que ele queria. Quando entrei na faculdade, ele dizia que nada era suficiente. Quando abri a empresa, ele falou que era uma fase. Quando eu fiquei rico, ele me chamou de moleque irresponsável. Lia virou o rosto para ele. Surpresa. Ele morreu antes de me ver quebrar. Mas às vezes eu penso que se tivesse vivo teria gostado de ver. Alexandre deu um sorriso triste. Eu me afastei de todo mundo para tentar provar que eu era bom o bastante. Só que no fim, fiquei sozinho. E é por isso que, quando eu vejo você com os meninos, quando eu vejo sua luta, eu sinto inveja. Da boa. Lia o olhou, agora com os olhos marejados. Você não tá sozinho, não. Os dois ficaram em silêncio, lado a lado, olhando a cidade. Não precisava dizer mais nada. As palavras tinham sido pesadas demais, mas ao mesmo tempo, leves, verdadeiras. Naquela noite eles saíram juntos. Alexandre levou Lia e os meninos até o ponto de ônibus. Depois, esperou o ônibus passar, só para garantir que estavam bem. Quando voltou para o prédio, subiu até a sala, apagou as luzes e ficou um tempo olhando o desenho que os trigêmeos tinham deixado na parede. Ali, sozinho, ele respirou fundo e sentiu algo novo. Era como se, pela primeira vez em anos, ele estivesse voltando a ser gente. A primeira mudança que aconteceu não foi visível, não apareceu em relatório, não foi anunciada em e-mail, nem comentada em reunião. Ela aconteceu dentro de Alexandre, de um jeito tão natural que ele mesmo demorou para perceber. Foi como trocar o ar da sala, abrir uma janela depois de muito tempo. De repente, ele começou a enxergar a empresa com outros olhos e começou a agir diferente. Não foi algo planejado. Veio de forma simples, como quem muda o passo sem perceber. Um dia ele notou que sempre passava direto pela recepção sem olhar para a moça do balcão. Nesse dia, parou. Perguntou o nome dela, perguntou se ela gostava do turno da manhã. Ela travou na hora, sem saber como reagir. Era a primeira vez que Alexandre Bezerra falava com ela daquele jeito. No dia seguinte, ele levou um bombom para ela. Coisa boba. Mas o olhar dela mudou. Na semana seguinte, ele chamou o setor financeiro para uma conversa. Pediu um relatório completo sobre os maiores gastos fixos da empresa. Não queria cortes aleatórios. Queria entender o que era realmente necessário e o que era só luxo antigo que ninguém mais questionava. Quando os dados chegaram, ele passou horas revisando linha por linha. Descobriu que a sala de eventos
Usada 2 vezes por ano, custava quase tanto quanto o salário de 3 funcionários. No mesmo dia, pediu para encerrar o contrato do aluguel daquele espaço. Outra coisa que ele fez foi chamar o cara que cuidava dos carros da diretoria. Alexandre tinha um carro blindado, com motorista particular pago pela empresa. Usava só para vir e voltar, e no resto do tempo, o carro ficava parado na garagem. Decidiu vender. Disse que voltaria a dirigir seu próprio carro, sem motorista, sem frescura. O motorista, por sinal, foi realocado para o setor de logística. O cara quase chorou. Não era só economia. Alexandre queria um novo jeito de fazer as coisas. Chamou Lia e falou que queria criar um programa interno de escuta para os funcionários. Um lugar onde as pessoas pudessem dar ideias, reclamar de coisas pequenas, sugerir melhorias. Lia ficou surpresa. Nunca tinha visto um chefe pedir esse tipo de coisa, mas topou organizar. Na primeira semana, só 4 pessoas enviaram sugestões, 3 delas anônimas. Uma delas dizia: trocar a máquina de café do 3º andar, porque só sai água suja. Outra pedia: ventilador decente na copa. Alexandre leu tudo, riu e autorizou as mudanças na hora. Na segunda semana, chegaram 12 sugestões. Na terceira, 30. Lia ficava encarregada de reunir tudo e mostrar para ele. Começou a virar um ritual dos dois. No fim da tarde, ela aparecia com uma pastinha azul e lia uma por uma. Algumas sugestões faziam os dois rirem tanto que choravam. Outras eram emocionantes, tipo um funcionário que pedia para ter um lugar calmo onde pudesse amamentar, porque tinha voltado da licença e estava tendo que tirar leite no banheiro. Alexandre mandou montar uma salinha em 3 dias. Enquanto isso, os trigêmeos seguiam alegrando os corredores. Léo já sabia o nome de todo mundo da recepção ao financeiro. Luca virou ajudante de uma das estagiárias do marketing, que ensinou ele a usar lápis marca-texto. E Luan, como sempre, continuava desenhando cenas do dia a dia no caderno. Um dia, ele desenhou a sala de reuniões com todos os funcionários de mãos dadas. Colou na parede do andar. Ninguém teve coragem de tirar. Claro que nem todo mundo gostou dessas mudanças. Tinha gente que achava tudo meloso demais. Teve diretor que reclamou da perda do carro da empresa. Outro ficou incomodado porque Alexandre cortou o plano de milhas da diretoria. Teve até quem disse que ele estava perdendo tempo com besteira de funcionário carente. Mas Alexandre não recuou. Pelo contrário, um dia, parou a reunião com a diretoria no meio para contar uma história sobre a infância dele. Falou de como via o pai tratar os empregados da casa. Falou do medo que sentia só de respirar alto. Disse que não queria mais isso. Que não ia ser mais um chefe duro só por tradição. Que a empresa ia mudar de verdade. E quem não quisesse ficar, podia procurar outro lugar. Lia assistiu tudo de longe. Não disse nada. Mas quando chegou em casa naquela noite, contou tudo pro irmão. O Ravi ouviu calado, sentado no sofá pequeno da kitnet que os dois ainda dividiam. Tava com o uniforme sujo da lan house e um pacote de macarrão na mão. Esse cara aí é diferente. Lia sorriu. É, e você tá diferente também. Ela abaixou a cabeça. Eu tô tentando. Só não sei até quando vai dar certo. Vai, confia. Na semana seguinte, Alexandre chamou um grupo de funcionários para montar uma comissão interna. Gente de setores diferentes, com cargos diferentes, para discutir melhorias. Lia entrou como uma das representantes. No começo, ficou com medo de falar, mas na segunda reunião, levantou a mão e sugeriu uma nova organização no fluxo de mensagens entre os setores. A ideia foi aprovada na hora, e deu certo. 2 meses depois, o ambiente na empresa já era outro. Não perfeito, mas humano. Gente sorrindo nos corredores, gente se ajudando, gente se sentindo parte de alguma coisa. Alexandre não falava sobre isso com todo mundo. Não se gabava. Não mandava e-mail com frase bonita. Mas todo mundo via. Era como se uma transformação silenciosa tivesse tomado conta do lugar. Um tipo de mudança que não grita, mas que se sente no jeito que as pessoas passam o café, no tom de voz nas reuniões, na forma como as portas são abertas, não fechadas. E no centro disso tudo, sem saber, estava Lia. Com os filhos, com seu jeito simples, com sua história invisível que agora começava a ser enxergada. Viviane andava pelos corredores da empresa como quem pisa em campo minado. Tudo ainda funcionava. Os cargos estavam nos mesmos lugares. Os crachás continuavam pendurados nas portas certas. Mas alguma coisa tinha escapado do controle. E ela sabia o quê. Alexandre.
Mais exato ainda, Alexandre e Lia. Aquilo incomodava mais do que ela admitia para si mesma. Não era só ciúme de posição ou medo de perder espaço. Era o fato de ver a estrutura que ela sempre defendeu se desfazendo. Hierarquia, postura, distanciamento. De repente, o chefe falava com todos pelo primeiro nome. Funcionários da base tinham voz em reuniões, e uma mulher que até pouco tempo recolhia o lixo da sala dela, agora assinava documentos e participava de decisões importantes. Viviane tentava sorrir. Continuava se arrumando como antes. Saltos altos, maquiagem impecável, blusa sem um vinco. Mas por dentro, ela fritava. Estava perdendo espaço. Alexandre não pedia mais opinião como antes. Quando ela mandava relatórios, ele lia rápido, agradecia e pronto. As reuniões entre os dois ficaram mais curtas. E para piorar, a empresa toda já notava isso. Foi aí que ela decidiu que precisava de alguma vantagem. Um erro. Qualquer coisa que desacreditasse Lia aos olhos dos outros. Porque falar mal de alguém que está crescendo rápido nem sempre funciona. Mas apontar uma falha concreta, isso sim, faz barulho. Ela começou pelas redes sociais, criou um perfil falso e passou a seguir pessoas que poderiam ter ligação com Lia. Tentava encontrar rastros, mensagens antigas, fotos comprometedoras. Queria saber de onde Lia vinha, quem eram seus contatos, se tinha algo escondido. Mas não achou quase nada. Então decidiu seguir outro caminho. Numa tarde qualquer, ao final do expediente, Viviane viu Lia saindo com os trigêmeos pela entrada lateral. Estavam indo a pé. Ela aproveitou e pegou um carro por aplicativo. Pediu ao motorista que dirigisse sem pressa e seguisse na mesma direção. Depois de alguns quarteirões, ela viu onde Lia morava. Um prédio antigo, descascado, numa rua apertada e mal iluminada. Anotou o nome da rua e o número do prédio. Naquela mesma noite, ligou para uma conhecida que trabalhava num cartório do bairro. Disse que estava ajudando a empresa a levantar informações de funcionários para a regularização de dados. A moça não achou estranho. Passou o que podia. Foi assim que Viviane descobriu que Lia morava com um homem chamado Ravi Martins, que constava como irmão dela. Não tinha nome do pai das crianças em registro. Nenhuma pensão ativa. Mas um detalhe chamou a atenção. Ravi já tinha passagem na polícia. Ela printou a informação e ficou com aquilo guardado. Não era suficiente para nada grave, mas era um ponto que ela podia usar no momento certo. E ela esperou. Alguns dias depois, a oportunidade apareceu sozinha. Ravi, o irmão de Lia, estava voltando da lan house onde trabalhava, no fim da noite, e decidiu parar num mercadinho da esquina para comprar pão e refrigerante. Lá, encontrou dois caras que conhecia de outras épocas, quando se metia com pequenos rolos. Um deles insistiu para conversar. Ravi quis ir embora, mas o outro começou a falar alto, chamando atenção. A discussão virou gritaria. O dono do mercado, com medo, chamou a polícia. Quando a viatura chegou, os três foram abordados. Não encontraram nada com Ravi, mas puxaram a ficha dele. O nome apareceu. Nada ativo, só uma passagem antiga. Mesmo assim, foi o suficiente para gerar confusão no prédio. No dia seguinte, a vizinha fofoqueira já tinha espalhado que o irmão da moça que trabalha numa empresa grande foi levado pela polícia. A história chegou distorcida para todo mundo. Em meia hora, tinha virado. Ravi foi preso com drogas na porta de casa. Viviane recebeu a informação por um grupo de moradores do bairro que ela entrou só para isso. Quando viu, deu um sorriso discreto. Na empresa, ela não falou nada diretamente, mas começou a soltar comentários com ar de preocupação. Eu gosto muito da Lia, mas vocês sabiam que o irmão dela teve problema com polícia? Não tô dizendo que ela seja igual, claro, mas é bom ficar atento. Teve quem acreditou, teve quem não. Um dos seguranças do prédio comentou com a recepcionista, que comentou com a supervisora do RH, que fez questão de levar a fofoca até o café da diretoria. Em pouco tempo, a história virou assunto nos bastidores. Alexandre foi o último a saber, e soube da pior forma. Recebeu uma mensagem anônima no WhatsApp pessoal. O senhor realmente conhece o histórico da família da sua assistente? Ele congelou por um instante. Depois de tantos meses se aproximando da realidade da Lia, se sentiu invadido, mas não reagiu de imediato. Guardou o número, imprimiu a mensagem e colocou dentro de uma pasta. E só então chamou Lia.
Ela entrou na sala com os olhos baixos, como se já soubesse. Fiquei sabendo, ela disse antes mesmo dele abrir a boca. Você tá bem? Ele perguntou. Tô, mas tô cansada de me esconder. Ela contou tudo. Desde a época que Ravi se envolveu com as pessoas erradas. Disse que ele era só um moleque, influenciado, sem estrutura. Que teve sim problema com polícia, mas pagou pelo erro e seguiu. Que agora só queria trabalhar, ajudar em casa e ficar longe de confusão. Disse também que ele tinha voltado para casa abalado com a situação. Tinha vergonha, mas não queria mentir. Alexandre ouviu tudo. Não fez perguntas. Só disse: Lia, eu confio em você. E no seu irmão também. Isso aqui não muda nada entre a gente. Ela respirou aliviada, mas ao mesmo tempo preocupada. Mas e o resto? E quem tá querendo me queimar? Se tiver alguém incomodado com sua presença aqui, vai ter que se acostumar. Porque você não vai a lugar nenhum. Naquela noite, enquanto a empresa esvaziava, Viviane desceu no elevador com 2 outros gerentes. Disse em tom calmo: às vezes o que parece bonito por fora tá podre por dentro. E a gente precisa abrir os olhos antes que seja tarde. Mas mal sabia ela que Alexandre já tinha decidido ir fundo, e a próxima conversa dele seria com o setor jurídico. Porque tem gente que joga sujo, e ele estava pronto para limpar a casa, se fosse preciso. O clima dentro da empresa tinha mudado. E não era mais só pelas transformações que Alexandre vinha fazendo. Era uma sensação esquisita, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Os sorrisos estavam mais controlados, os passos mais rápidos, os cochichos nos corredores mais constantes. Lia sentia isso todos os dias. Entrava com os trigêmeos e já percebia olhares que duravam tempo demais, conversas que paravam quando ela passava, gentilezas que sumiram de repente. Alexandre continuava agindo com a mesma firmeza, mas até ele andava mais calado. Tinha deixado de confiar em algumas pessoas ali dentro e não falava mais sobre decisões importantes fora da sala dele. Lia percebia quando ele chegava mais cedo, com cara de quem tinha dormido mal, e ficava horas no computador olhando coisas que não compartilhava com ninguém. O estopim veio numa terça-feira de manhã. O time de projetos havia acabado de entregar uma proposta estratégica para uma possível parceria com uma multinacional. Era confidencial, sigilosa, e estava toda armazenada em um sistema interno que só 4 pessoas tinham acesso: Alexandre, Lia, o coordenador de TI e Viviane. O conteúdo do projeto vazou. Foi parar num e-mail anônimo enviado para a própria multinacional, acusando a empresa de estar copiando uma proposta já existente no mercado. A acusação era absurda, mas o dano já estava feito. A reunião que Alexandre tinha marcado com os representantes da marca internacional foi cancelada de última hora. E pior, eles pediram explicações formais. Alexandre ficou em choque. Aquilo era sério. Mexia com o nome da empresa, a imagem que ele vinha tentando reconstruir aos poucos, com todo esforço. Assim que recebeu o e-mail da multinacional, trancou a porta da sala e passou a manhã inteira vasculhando o sistema. Fez login nos registros internos, cruzou dados, rastros, tudo. Demorou, mas encontrou. O arquivo do projeto tinha sido aberto por alguém fora do horário de expediente, num domingo à noite. O acesso estava vinculado ao usuário da Lia. Na hora, Alexandre sentiu o peito gelar. Aquilo não fazia sentido. Ela jamais faria isso. Mas os dados estavam ali. Eram frios, diretos. E mesmo com tudo que ele sentia por ela, respeito, admiração, carinho, ele sabia que precisava checar, que não podia ignorar. Chamar para conversar seria pouco. Era coisa séria demais. No fim do expediente, ele pediu para Lia subir na sala dele. Quando ela entrou, ele estava sério. O tom de voz também. Ela sentiu na hora que algo estava errado. Aconteceu um problema, Lia. Preciso que você seja sincera comigo. Ela assentiu, sem entender. O projeto da parceria com a multinacional vazou. A proposta foi enviada para eles com informações distorcidas e o nosso nome no meio. Lia ficou pálida. Mas, como? Foi enviado de um e-mail anônimo, mas o acesso ao arquivo saiu do seu login. No domingo, às 21h47. Ela piscou algumas vezes, tentando entender. Seu Alexandre, eu não estava nem aqui no domingo. Eu estava em casa com os meninos. A gente jantou cedo. Dormimos juntos. Eu não abri nada. Eu juro. Alexandre observava cada gesto dela. A voz, o jeito de responder, os olhos. Tem certeza de que ninguém usou seu computador? Ela pensou. Lembrou de Ravi
Lembrou de um dia que ele pediu para usar o notebook para procurar um curso online. Mas era outro dia. E era outro horário. E mesmo assim, ela tinha ficado do lado. Não tinha como. Não deixei ninguém usar. E nunca passei minha senha para ninguém. Alexandre respirou fundo. Eu acredito em você, mas vou ter que investigar. Ela assentiu com a cabeça. O medo começou a aparecer nos olhos. Você acha que foi de propósito? Alguém tentando ferrar a empresa? Acho. E tô começando a acreditar que essa pessoa quer muito mais do que isso. Naquela mesma noite, Alexandre acionou o coordenador de TI e pediu uma verificação completa. Mandou rastrear todos os IPs, todas as conexões do sistema nos últimos 7 dias. Pediu também o histórico de acessos feitos com o login de Lia. A madrugada passou arrastada. No outro dia, às 7 da manhã, ele já tinha a resposta. Alguém usou o login da Lia para acessar o arquivo. Mas não foi do computador dela. Foi de uma máquina extra, conectada por VPN interna, que só podia estar num lugar, na sala de Viviane. O golpe era claro. Alguém tinha clonado o login dela, entrado no sistema fora do horário e enviado os dados de propósito. Um plano sujo, feito para culpar, e feito por alguém que conhecia muito bem o sistema. Alexandre não perdeu tempo. Chamou a equipe jurídica, preparou tudo direitinho. Às 10 da manhã, foi até a sala da Viviane com 2 seguranças e pediu que ela o acompanhasse. Ela levantou na hora, ajeitou a blusa, com aquele olhar calmo que usava para disfarçar qualquer coisa. Quando entrou na sala dele, sentou sem ser chamada. Tentou sorrir. Problemas com o RH? Alexandre olhou firme. Você entrou no sistema domingo à noite e acessou um arquivo com o login da Lia. Mandou esse arquivo para fora e tentou jogar a culpa nela. Achei que você devia saber que eu descobri. Viviane arregalou os olhos, mas logo voltou ao normal. Você não pode me acusar sem provas, Alexandre. Eu tenho todas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E aí, o sorriso desapareceu. Sabe o que é? Eu cansei de ver essa empresa ser desmontada por causa de uma faxineira com carinha de boazinha. Você deixou a emoção te cegar. Isso aqui virou um circo. E eu tentei proteger o que restava. Alexandre balançou a cabeça. Você não protegeu nada. Só mostrou quem realmente é. Viviane foi desligada na hora. Sem escândalo, sem barulho. Só saiu acompanhada pela segurança. Com a mesma postura que sempre teve, mas agora sem o controle que achava que tinha. Lia soube do que aconteceu no fim do dia. Alexandre chamou ela na sala e contou tudo. Ela chorou. Não de tristeza, mas de alívio, de raiva, de cansaço. E por um segundo, achou que ia desabar. Mas Alexandre segurou a mão dela com firmeza. Você não tá sozinha aqui. Não mais. Naquela noite, ela saiu com os trigêmeos como fazia todos os dias. Mas o jeito que olhava pra frente era outro. Pela primeira vez, sentia que podia continuar, mesmo depois de mais uma traição. Na manhã seguinte à demissão de Viviane, a empresa parecia estar num estado entre choque e alívio. O nome dela não foi citado oficialmente, mas todo mundo já sabia que algo grande tinha acontecido. Não era segredo para ninguém que ela tinha sido desligada, mas o motivo virou assunto em cada corredor, na copa, nos banheiros, nos grupos de mensagem entre funcionários. Alguns acreditavam que ela tinha cometido um erro grave, outros que tinha sido mandada embora porque bateu de frente com Alexandre. Mas havia também os que duvidavam do motivo real. E como toda história mal contada, começaram as versões distorcidas. Um comentário atravessado aqui, outro ali, e logo começaram a surgir suspeitas sobre Lia. Gente dizendo que ela estava envolvida, que a demissão de Viviane foi armação, que Alexandre estava passando pano por causa de envolvimento pessoal. O que antes era só cochicho, agora começava a virar insinuação direta. Lia percebeu o clima pesado no primeiro dia em que voltou a circular pelos setores. O bom dia veio mais frio. Aquelas pessoas que antes riam com os trigêmeos agora mal olhavam. Alguns viravam o rosto quando ela passava. Até o segurança da portaria, que sempre sorria, evitou o contato. Ela ficou sem saber o que fazer. Sentia um peso enorme nas costas, como se a qualquer momento alguém fosse parar na frente dela e perguntar em voz alta: Você tá mesmo limpa nessa história toda? Na hora do almoço, Alexandre chamou ela na sala. Pediu que sentasse. Eu sei o que estão falando por aí, ele disse. Lia abaixou os olhos. Só balançou a cabeça. Já tô acostumada a ser o alvo. Você não vai carregar isso sozinha. Mas é sempre assim.
Quando não tem mais o que atacar, inventam. Usam o que for. Dessa vez não. Eu vou limpar isso. Naquela tarde, Alexandre reuniu o time jurídico, o coordenador de TI e o responsável pelo setor de comunicação interna. Pediu um dossiê completo, detalhado, com todos os registros da sabotagem. Queria transparência. Queria deixar claro que não tinha proteções nem perseguições. O documento foi preparado com prints, horários, registros de IP e até capturas de câmera de segurança. Nada deixava dúvida. Mas antes de tornar tudo público, Alexandre fez algo que ninguém esperava. Foi até a casa de Lia, numa sexta-feira à noite. Chegou sem avisar, com um envelope na mão. Ela estava sentada no chão com os trigêmeos, jogando um jogo de tabuleiro todo rabiscado. Ravi estava na cozinha mexendo numa panela com macarrão. Quando viu Alexandre na porta, se levantou rápido. Desculpa aparecer assim, ele falou. É coisa rápida. Lia limpou as mãos numa toalha de mesa velha e veio até ele. Tá tudo bem? Ele entregou o envelope. Dentro, tinha uma cópia de todo o material da investigação. Isso aqui é pra você. Quero que saiba de tudo. Tudo mesmo. Tem tudo o que a Viviane fez. Todos os caminhos do que foi rastreado. Eu vou divulgar isso pra empresa. Mas antes quero que você leia. E quero saber se você me autoriza a expor seu nome. Ela abriu devagar. Leu ali, em pé mesmo. As mãos tremiam. O rosto mudava conforme passava os olhos pelas páginas. Quando terminou, sentou no sofá sem falar nada. Os trigêmeos pararam de jogar e ficaram olhando para ela. Você quer mesmo expor tudo isso? Quero. E não quero que fique sombra nenhuma sobre você. Ela respirou fundo. Olhou para o Ravi, que ouvia calado da cozinha. Depois para os filhos. Então faz. Acaba com essa história. Na segunda-feira, Alexandre convocou todos os funcionários para uma reunião no auditório. O clima era tenso. Ninguém sabia exatamente o que vinha. Uns achavam que seria para anunciar mudanças. Outros esperavam demissões. Mas ninguém imaginava o que ouviria. Alexandre subiu no pequeno palco, com o microfone na mão. Olhou para todo mundo por alguns segundos. E começou. Eu não costumo fazer esse tipo de reunião. Mas hoje é necessário. Nas últimas semanas, nossa empresa passou por algo grave. Um caso de sabotagem interna. Alguém de dentro, com acesso privilegiado, usou o sistema para tentar destruir um projeto importante e culpar outra pessoa. A sala ficou em silêncio absoluto. Essa pessoa era a Viviane Rocha, ex-gerente de RH. Ela clonou o login da Lia Martins, nossa assistente, e enviou informações confidenciais com o objetivo de prejudicar a empresa e a imagem da Lia. Ele ergueu a pasta. Aqui estão todos os registros técnicos, provas, prints, rastros digitais. Isso tudo vai ficar disponível no sistema interno, transparente, para todo mundo ver. As pessoas se entreolhavam, alguns boquiabertos, outros com vergonha visível no rosto. E mais, durante essa investigação, muitos comentários maldosos foram feitos sobre a Lia, sobre sua vida pessoal, sua história. Isso acaba hoje. A partir de agora, qualquer tipo de ataque, julgamento ou insinuação será tratado como desrespeito grave. Um homem do financeiro abaixou a cabeça. Uma analista do jurídico limpou as lágrimas discretamente. Alexandre continuou. A Lia é parte essencial desse time. Não porque é minha assistente, mas porque é leal, competente, honesta. E porque, mesmo com tudo isso acontecendo, não deixou de trabalhar um dia sequer. Mesmo com filho para criar. Mesmo com gente tentando derrubar. Ele pausou. Procurou Lia no fundo da sala. Ela estava lá, de pé, com os trigêmeos ao lado, todos com um crachá pendurado. Os três usavam camisetinhas iguais com a frase "Vamos trabalhar com a mamãe". Foi ideia deles. Alexandre finalizou. Se essa empresa é diferente hoje, é porque tem gente aqui dentro que luta, mesmo sendo invisível. Hoje, essa gente tem nome e tem voz. O auditório explodiu em aplausos, mas não daqueles exagerados de evento forçado. Eram sinceros, de arrependimento, de apoio, de respeito. Naquele dia, quem não queria entender, entendeu. Quem duvidava, parou. Quem tinha ficado calado, se levantou. E Lia, pela primeira vez na vida, sentiu o que era ser defendida diante de todos. Sem medo, sem culpa, sem precisar se explicar. A verdade podia ter vindo à tona, mas isso não significava que tudo estava resolvido. Alexandre sabia disso. Quando desceu do palco depois daquela reunião com todos os funcionários, sentiu no peito a mistura de alívio com cansaço.
Não era um cansaço físico, desses que passam com uma boa noite de sono. Era outro tipo. Cansaço de quem escolheu um caminho que exige muito. E ele sabia que, a partir dali, as cobranças iam ser mais diretas. A primeira cobrança veio antes mesmo do fim do dia. Pouco depois da reunião, um grupo de 4 diretores da empresa pediu uma conversa urgente com ele. Não marcaram horário. Foram direto até a sala dele. Entraram juntos, fecharam a porta e ficaram de pé. Um deles, Carlos Alberto, mais velho, com mais tempo de casa que todos ali, começou o papo. A gente entende sua intenção, Alexandre. E, sinceramente, ninguém aqui tem nada contra a Lia. Mas esse tipo de exposição, esse tipo de abordagem pública, isso cria um clima delicado. Alexandre se recostou na cadeira. Delicado para quem? Pro ambiente da diretoria? Pro equilíbrio interno. As decisões estão sendo muito centralizadas em você. Muita emoção envolvida. Outro diretor entrou na conversa. A gente entende o valor humano da coisa, mas não podemos esquecer que essa é uma empresa. E empresas funcionam com lógica, com política. Não dá para transformar todo o problema em discurso emocional. Alexandre ouviu tudo, calado, sem mudar o tom, só olhando. Mais uma vez, parecia que estavam preocupados não com o que era certo, mas com como isso podia mexer no conforto deles. E então, veio a parte que ele já imaginava. A verdade é que a exposição desse caso colocou a empresa numa posição vulnerável. Isso pode pegar mal com parceiros. Pode ser interpretado como desorganização. E talvez fosse a hora de rever algumas coisas, inclusive o papel da Lia. Alexandre levantou da cadeira. Então vamos direto ao ponto. O que vocês estão sugerindo? O silêncio foi a resposta por alguns segundos. Mas no fim, Carlos Alberto resumiu. Que você repense a estrutura da sua gestão. E que talvez seria melhor afastar a Lia do cargo por um tempo. Só até as coisas esfriarem. Alexandre riu. Baixo. Sem humor. Então vocês acham que a melhor forma de proteger a empresa é punir quem foi vítima? Não é punição. É precaução. Ele foi até a porta. Abriu. Obrigado pelo aviso. Mas a resposta é não. Os 4 saíram. Um a um. Com expressões que misturavam decepção e raiva. No dia seguinte, Lia chegou mais cedo do que o normal. Trazia os meninos de mãos dadas, cada um com uma sacolinha com lanche. Percebeu que algo tinha mudado no clima. A recepcionista mal levantou os olhos. Um dos gerentes do comercial, que antes brincava com os trigêmeos, passou direto. Quando ela chegou na sala de Alexandre, encontrou ele em pé, encostado na mesa, com um olhar diferente. Tá tudo bem? Ela perguntou. Ele não respondeu de imediato. Só disse. Acho que a gente precisa conversar. Ela sentou, com o coração apertado. Já imaginava. Eles estão pressionando você por minha causa, né? Alexandre não mentiu. Tão. E vão continuar. Mas eu não vou ceder. Ela passou a mão no rosto. Isso vai te prejudicar. Já tá prejudicando. E você quer que eu finja que não vejo? Que eu te afaste só pra agradar gente que nunca te respeitou? Eu só quero que você não perca tudo que construiu. Ele puxou uma cadeira e sentou de frente pra ela. Lia, olha pra mim. Você sabe o que eu perdi pra chegar aqui. Você sabe o que eu tô tentando reconstruir. Eu nunca fui tão certo de uma decisão como eu tô agora. E se eu perder coisa por sua causa, então valeu a pena. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Só conseguiu balançar a cabeça. Nos dias seguintes, os ataques ficaram mais sutis. Um e-mail ignorado. Uma pauta retirada de reunião. Um atraso na liberação de orçamento. Eram coisas pequenas, mas feitas com intenção. Alexandre percebia tudo e respondia com trabalho, com mais firmeza, com mais presença. Não gritava, não fazia escândalo, só mostrava resultado. Lia continuava fazendo o trabalho dela, organizada, discreta, focada. Mas por dentro, o peso crescia. Começou a sentir medo de sair na rua e ouvir fofoca. Medo de olhar o celular. Medo de atrapalhar mais do que ajudar. Uma noite, chegou em casa e encontrou Ravi sentado no sofá, com os trigêmeos já dormindo. Ele olhou para ela e falou, se você estiver pensando em desistir, não faz isso. Ela sentou ao lado dele, cansada. Eu não quero ser o motivo de derrubar alguém bom. Você não é. Você é a razão dele levantar. Lia ficou em silêncio. O barulho da geladeira era o único som da casa. 2 dias depois, ela voltou para a sala de Alexandre. Levava uma folha dobrada. Quero te mostrar uma coisa, ela disse. Era uma proposta de reestruturação da comunicação interna. Ela tinha pensado em como melhorar os fluxos entre setores.
como tornar os processos mais claros, como reduzir ruídos. Tinha feito tudo sozinha, à noite, depois que os filhos dormiram. Alexandre leu, virou a folha e olhou para ela. Você tem certeza que quer continuar aqui? Ela respondeu sem pensar. Quero, mas quero fazer valer. Ele sorriu. Então vamos juntos. Naquela semana, os dois apresentaram a proposta na reunião de gestores. Parte da sala ficou em silêncio. Outra parte fez perguntas. No fim, a maioria aprovou. E foi assim, sem fazer barulho, sem bater de frente, que eles começaram a virar o jogo. Sabiam que não ia ser fácil. Sabiam que o preço da escolha era alto. Mas também sabiam que estavam do lado certo. Era uma quinta-feira comum, com cara de que não ia acontecer nada demais. Céu nublado, trânsito travado e uma fila no elevador porque um dos botões tinha emperrado. Alexandre tinha dormido pouco, e Lia chegou com olheiras profundas. Os meninos vinham de mãos dadas, mais calados que o normal. Até o Léo, que geralmente era o mais falante, entrou mudo e ficou com o paninho azul apertado contra o rosto. Luan foi direto para a salinha deles. Deitou no puff e ficou olhando para o teto. Luca desenhava sem parar. Estava desenhando em silêncio, sem nem levantar a cabeça. Lia percebeu o clima estranho dos filhos, mas não insistiu. Sabia que eles também sentiam o ambiente da empresa, o vai e vem tenso dos últimos dias. Eram crianças, mas não eram bobos. Na hora do almoço, enquanto Lia esquentava o arroz com feijão e frango desfiado que tinha levado, Alexandre entrou na salinha das crianças só para dar um oi. Ele fazia isso às vezes, com naturalidade. Sentou no chão perto do Luan, que estava com o caderno de desenho no colo. Olhou os rabiscos, elogiou o colorido, apontou um bonequinho que parecia estar chorando. Por que esse aqui tá triste? Luan respondeu sem levantar os olhos. Porque ele mora sozinho. Alexandre não disse nada, mas aquilo ficou na cabeça. Na volta do almoço, Léo se sentou na cadeira do lado da mesa da Lia, abriu uma caixinha de suco e puxou o papo com a maior naturalidade do mundo. Tio Alexandre, você mora sozinho? A pergunta pegou ele no susto. Estava mexendo em uma planilha e parou. Moro. Por quê? Ah, Léo fez uma pausa. Minha mãe disse que gente triste gosta de ficar sozinho. Alexandre engoliu seco. E você acha que eu sou triste? Acho que era. Agora tá melhor. Ele sorriu. Tô tentando. Léo deu de ombros e continuou bebendo o suco. Você devia ter filho. Alexandre riu, sem jeito. É mesmo? Uhum. A gente podia ser seus filhos também. E foi isso. Léo voltou para a sala com os irmãos e deixou Alexandre parado, com a planilha aberta e a cabeça a mil. Aquela frase simples mexeu mais com ele do que qualquer reunião da semana. Mais do que todos os relatórios e decisões difíceis. Ele ficou olhando o cursor piscando na tela como se tivesse esquecido onde estava. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando já era noite e o andar estava quase vazio, Lia apareceu na porta da sala com uma expressão cansada. Vou levar os meninos. Hoje eles estão meio borocochôs. Alexandre sorriu. Percebi. Achei que era só o tempo nublado. Ela riu de leve. É um pouco disso também. Mas acho que sentiram que as coisas andam tensas. Criança sente tudo. Ele se levantou, foi até ela. Você vai pra casa direto? Vou. Ravi fez estrogonofe. É o prato oficial das quintas. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Você se importaria se eu fosse um dia desses? Ela franziu a testa. Lá em casa? É. Queria conhecer de verdade. Saber como é sua vida fora daqui. Saber onde os meninos dormem, onde vocês jantam, onde você descansa. Ela olhou para ele, com um misto de surpresa e cuidado. Você tem certeza? Tenho. Quer dizer, se não for estranho. Não é estranho. Só inesperado. Então me convida. Ela sorriu. Tá, considera convidado. Mas leva sorvete. Fechado. Na sexta à noite, Alexandre apareceu. Chegou com 2 sacolas. Uma com sorvete de flocos e outra com copos descartáveis e uma caixa de bombom. Tava nervoso. Mesmo que não parecesse. Usava uma camisa comum, sem blazer, sem relógio caro. Parecia alguém normal, tentando não parecer deslocado. Lia abriu a porta com um sorriso. Entra, mas não repara na bagunça. Ele entrou. Era um apartamento pequeno, com 2 quartos, sala apertada e uma cozinha que cheirava a comida boa. Os meninos correram para ele assim que viram. Luan já puxou pela mão, mostrando o desenho que tinha feito na parede com giz.
Luca mostrou a coleção de carrinhos que guardava numa caixa velha de sapato. Léo ficou perto do fogão, perguntando se Alexandre gostava de estrogonofe com batata palha. Ravi apareceu da cozinha, deu um "e aí?" meio tímido e ofereceu uma cerveja. Alexandre recusou, agradeceu e aceitou um copo de suco de laranja. Eles sentaram na sala, comeram juntos. A televisão estava ligada num volume baixo, passando desenho. Os meninos comeram no sofá, Alexandre e Lia na mesa de plástico encostada na parede. Ela falava com mais liberdade ali, sem medo de errar palavra, sem se preocupar com formalidade. Contou histórias engraçadas, falou dos perrengues com os meninos, das gambiarras que fazia quando faltava energia, do arroz que sempre queimava no fogão da esquerda. Alexandre ouvia tudo com um sorriso no rosto. Parecia que estava respirando outro ar. "E você?" ela perguntou, depois da sobremesa. "Eu? Você tem família? Amigos?" Ele pensou um pouco. "Família distante. Amizade também. Me afastei de todo mundo nos últimos anos. Me fechei. Achei que era mais fácil. É mais fácil mesmo. Mas é mais vazio também." Ele concordou. "Você pensa em ter filhos?" ela perguntou sem maldade. Ele olhou para os trigêmeos, que já estavam deitados no colchão da sala, cada um com um cobertor diferente, assistindo o desenho meio dormindo. "Acho que já tenho, né?" Lia sorriu, com os olhos marejando. "Cuidado. Se continuar vindo aqui, eles não vão mais te deixar ir embora. E se eu não quiser ir embora?" Ela não respondeu, só ficou olhando para ele. Aquela noite terminou com um silêncio bom. Alexandre ficou até os meninos dormirem. Depois foi embora com um desenho do Luan no bolso. Um boa noite, tio, sussurrado, e uma vontade estranha de voltar no dia seguinte. E ali, no meio daquela casa simples, ele entendeu uma coisa que nunca tinha entendido nas salas grandes, nas viagens caras, nos jantares de negócios. Felicidade era isso. Ser bem-vindo sem precisar impressionar ninguém. O sábado amanheceu quente e abafado, daquele jeito que parece que o dia vai ser arrastado, cheio de coisa para resolver. Lia acordou com os trigêmeos pulando na cama, pedindo leite com achocolatado e brigando pelo controle remoto. A televisão nem tinha sido ligada ainda. Ravi já estava de pé, lavando louça com o som baixo, tocando um pagode antigo. Ela passou a mão no rosto, ainda meio zonza. A cabeça estava cheia. A semana tinha sido intensa demais, e mesmo com tudo caminhando melhor na empresa, por dentro ela sentia que alguma coisa ainda estava pendurada, como se tivesse faltando fechar uma porta que ficou aberta lá atrás. Enquanto fazia café, o celular vibrou com uma mensagem de uma amiga que ela não via há tempos, a Vanessa. Tinham trabalhado juntas anos antes, num salão de beleza do bairro. Vanessa sempre soube tudo da vida dela, até os pedaços que Lia preferia esquecer. A mensagem dizia só: "Preciso te contar uma coisa. É sobre o pai dos meninos." Lia congelou. Ficou olhando aquela frase como se tivesse lido errado. Respirou fundo e respondeu: "O que tem ele?" Vanessa respondeu rápido: "Encontrei com a prima dele ontem. Ele não sumiu porque quis. Ele tá internado." Lia sentiu um frio subir pela barriga. Não entendeu. "Como assim internado? Como assim? Que história é essa?" Vanessa mandou áudio dessa vez, a voz baixa, séria. "Lia, ele tá internado desde a época que vocês se separaram. Pirou de vez. Diagnosticaram esquizofrenia. A família escondeu de todo mundo. Fizeram ele sumir. Eu juro que só descobri agora." Lia ficou parada no meio da cozinha com o telefone na mão, a chaleira apitando atrás dela, e os meninos brigando por um iogurte na geladeira. Era informação demais. O coração dela disparou, mas não de raiva. Era uma mistura de dor, choque e, acima de tudo, confusão. Ela sempre acreditou que tinha sido abandonada. Sempre teve certeza de que o pai dos trigêmeos tinha fugido por covardia, que não quis ficar. E isso moldou tudo nela. Cada escolha, cada defesa, cada medo. A raiva que ela carregava no fundo do peito era baseada nessa ideia de que tinha sido deixada. E agora, de uma hora para outra, descobrir que não era isso. Vanessa mandou o nome da clínica. Um lugar simples, do SUS, num bairro afastado. Disse que a prima dela trabalhava lá como técnica de enfermagem e tinha reconhecido o nome. Disse que o cara estava lá há anos, sem contato com ninguém. Lia não falou nada para ninguém o dia todo. Guardou a informação como se fosse algo frágil demais para deixar cair no chão.
No fim da tarde, chamou Ravi no quarto. Os meninos estavam dormindo juntos no sofá, depois de correrem o dia inteiro. Quando ela contou tudo, Ravi sentou na beira da cama, ficou olhando para o chão e depois levantou o olhar devagar. Você vai querer ver ele? Ela demorou para responder. Não sei. Parte de mim quer. Outra parte quer fingir que nunca soube disso. Você não é essa pessoa. E os meninos? Eles têm o direito de saber, mesmo que não entendam agora. No domingo, Lia mandou mensagem para Alexandre. Contou a história inteira, sem florear. Disse que ia visitar a clínica e que preferia ir sozinha. Ele respeitou, mas ofereceu carona. Ela recusou. Pegou 2 ônibus até o endereço. Chegou com a roupa mais neutra que tinha, com o cabelo preso, os olhos cansados. Quando entrou na recepção e disse o nome do paciente, a atendente confirmou com um aceno simples e pediu que ela esperasse. Minutos depois, foi chamada por uma funcionária que a levou até uma ala isolada, silenciosa. Quando chegou na porta, viu por uma janelinha de vidro um homem magro, com barba falhada, cabelo ralo e olhar perdido, sentado num banco, mexendo em uma tampinha de garrafa como se fosse um brinquedo. Era ele. Ela reconheceu. Mesmo tão diferente, tão distante da imagem que guardava na cabeça. A funcionária perguntou se queria entrar. Lia ficou parada. Ele vai lembrar de mim? Não sei. Tem dias que lembra, tem dias que não. Mas se você quiser tentar... Lia entrou devagar. Ficou de pé, parada, olhando. Ele levantou o rosto. Encarou ela por alguns segundos. Depois, sorriu. Você cortou o cabelo. Ela sentiu o mundo girar. Você lembra de mim? Ele assentiu. Você era o furacão mais bonito do bairro. Ela sorriu, mas os olhos já estavam cheios de lágrimas. Por que você não voltou? Ele apertou a tampinha de garrafa nas mãos. A voz dentro da minha cabeça me dizia que vocês estavam melhor sem mim. Lia sentou ao lado dele. A gente não tava. Eles conversaram por uns 15 minutos. Não foi uma conversa certa, Reta. Tinha pausas longas, palavras embaralhadas, frases que não faziam sentido. Mas ali, no meio daquele monte de ruído, ela sentiu que finalmente estava limpando o passado. Não para recomeçar com ele, mas para seguir sem peso. Antes de ir embora, ela disse: os meninos tão grandes, são incríveis. Você ia se orgulhar. Ele olhou para ela como quem vê uma lembrança boa. Eu já me orgulho. Ela saiu dali leve, não porque doeu menos, mas porque pela primeira vez entendeu que tinha sido forte por motivos errados e que agora podia ser forte do jeito certo. Na segunda, chegou na empresa com outra postura. Alexandre percebeu na hora. Tá tudo bem? Tá. Eu vi ele. E? Não era abandono. Era doença. Sinto muito. Eu não. Acho que era isso que eu precisava para seguir em paz. Ela segurou a mão dele por um segundo. Depois foi até os meninos, deu beijo em cada um e se sentou para começar mais um dia. Mas agora era outro começo. A última semana do mês começou com um sol depois de dias de chuva. O céu estava limpo, o ar menos abafado e parecia que até a cidade andava mais devagar. No elevador da empresa, os trigêmeos estavam empolgados com um trabalho de arte que Lia tinha deixado eles fazerem com papel colorido. Iam colar as criações na porta da sala dela. Era só uma brincadeira, mas para eles era coisa grande. Léo dizia que era o cartaz oficial da nossa família do trabalho. Alexandre entrou no elevador no segundo andar, já com a pasta na mão, e viu a cena. Os 3 segurando colagens mal feitas, todas tortas, mas cheias de cor. Ele sorriu de canto. Não falou nada. Só olhou para Lia, que veio atrás deles, e fez um gesto com os olhos, tipo, tô com você. Nos últimos dias, depois da visita à clínica, ela estava diferente. Não no jeito de trabalhar, mas na forma de existir. Estava mais leve, mais centrada. Dormia melhor, comia sem culpa. Voltou a escutar música enquanto andava de ônibus. Era como se tivesse se permitido respirar de verdade. Alexandre também andava mais em paz. Não que os problemas tivessem sumido. Eles nunca somem de verdade. Mas a forma como ele encarava tudo agora era outra. Antes, cada erro parecia um peso sem solução. Agora, cada erro virava um passo novo. Ele não tinha mais medo de se mostrar humano. E isso vinha muito dela. Numa dessas tardes em que a empresa estava mais calma, Lia apareceu com uma ideia. Tinha escrito tudo num caderno velho com caneta azul. Chamou Alexandre no canto, esperou os meninos estarem ocupados e disse: estava pensando em fazer um programa de integração real aqui, para funcionários novos, para estagiários,
Para quem chega sem saber direito onde tá pisando. Nada complicado. Só coisa prática. Um jeito mais humano de receber as pessoas. Alexandre pegou o caderno, leu por alguns minutos. Era simples, direto, com sugestões de atividades de boas-vindas, apresentação por setor, roda de conversa, tudo feito pelos próprios funcionários. Sem gasto, só disposição. Adorei. Vamos pôr em prática? Ela sorriu. Aquilo não era só um projeto. Era o reflexo do novo lugar que ela ocupava ali. Ela não era só a assistente do Alexandre. Era parte do jeito que a empresa estava virando. Naquela mesma semana, uma pequena festa foi organizada na sala dos fundos, onde antes ficava o estoque. Agora era usada para encontros informais. Alexandre pediu comida simples, suco, bolo de cenoura e chamou todos os funcionários. A desculpa era comemorar os bons resultados do mês, mas ele sabia que o motivo era outro. Quando todos já estavam lá, ele pegou o microfone e falou sem roteiro. Eu só queria agradecer a cada pessoa que resistiu com a gente até aqui. Teve gente que duvidou, teve gente que foi embora, mas quem ficou ajudou a construir uma empresa diferente. Uma empresa onde as pessoas não são números. Fez uma pausa, olhou para Lia, que estava do lado dos trigêmeos, sorrindo. E se hoje eu sei disso, é porque tive a sorte de conhecer quem me ensinou com exemplo, a Lia, e os filhos dela, que não são funcionários, mas são parte do que a gente é. Aplausos, muitos. Os trigêmeos bateram palmas também, sem entender direito o motivo, mas felizes só de serem incluídos. Léo subiu na cadeira e gritou: Tio Alexandre é da nossa família também. Todo mundo riu. Alexandre riu. Lia colocou a mão na testa, com vergonha, mas também rindo. No fim da festa, enquanto a maioria já ia embora, os 3 meninos ficaram ajudando a recolher os copos. Luan entregava os talheres de plástico. Luca recolhia guardanapos. Léo recolheu coragem. Chegou perto de Alexandre, puxou a camisa dele e falou baixinho: Sério, você podia morar com a gente? Alexandre abaixou. Morar com vocês? É, a mamãe gosta de você. A gente também. Você pode dormir lá no sofá. Depois a gente compra uma cama. Alexandre sorriu. Olhou para o lado, viu Lia observando de longe. Ela deu um risinho nervoso e abaixou o rosto. Ele falou com o menino: Vou pensar no seu convite, tá? Mas pensa com o coração. Aquilo ficou martelando na cabeça dele. A frase era simples, mas bateu como verdade. Ele foi para casa naquela noite e pensou. Pensou enquanto tirava a roupa do trabalho. Pensou enquanto jantava sozinho. Pensou enquanto se deitava naquela cama enorme, num apartamento silencioso, cheio de espaço e com nenhum barulho de criança brigando por um lápis de cor. No domingo, ele foi visitar Lia sem avisar. Levou pão francês, suco de laranja e um presente simples numa sacola pequena. Quando ela abriu, deu de cara com um chaveiro com 5 bonequinhos de madeira, pendurados por uma argola. Lia olhou para ele, com cara de quem não entendeu. Somos nós? Ele assentiu. Se você deixar, quero fazer parte disso aqui. Da sua vida, dos seus meninos, de tudo. Ela demorou para responder. Não era por dúvida, era por emoção mesmo. Os olhos ficaram marejados. Ela apertou o chaveiro na mão e respondeu com voz baixa. Já é.